Bem-vindos ao canal do Trouxa. Hoje eu tô de volta, gente. Vocês podem perceber que eu tô num lugar um pouquinho diferente. Eu dei uma sumida que eu me mudei, então tava muito corrido. E eu tô voltando aqui, ó, trazendo uma recomendação de dois livros aqui, né? Um eu tô vendendo meu próprio peixe, né? Que é o meu livro aqui, o Manual do Trouxa. E esse aqui é um livro do Sêneca, que é A Vida Feliz e A Tranquilidade da Alma. Na verdade, tem dois livros dele aqui. E a gente vai falar hoje sobre como ter uma vida feliz, né? Por que a gente está tão infeliz, por que a gente está tão insatisfeito com as coisas que a gente tem, sempre pensando num futuro, que é uma ideia, né? Uma hipótese de algo que pode acontecer, ou remoendo o passado, que é uma memória, já foi. E a gente esquece de viver o presente e o tempo passa. Então você vai entender um pouquinho disso nesse vídeo, tá bom? Primeiro, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da parte teórica, do que significa ser feliz, de algumas concepções aí de alguns filósofos. Depois a gente vai para a parte objetiva, científica, com base em biologia, em neurociência, né? A gente vai fazer uma análise neociclista que vocês já estão acostumados, né? E a última parte, eu vou dar umas dicas aqui do que vocês precisam fazer, tá bom? Então, o que muitos filósofos falam sobre felicidade? Será que eles acertaram? Muitos sim. Então você vai ter filósofo que vai falar algo do tipo que uma vida feliz, uma vida plena, significa que você está vivendo praticando virtudes e evitando vícios. E vícios aqui, né, não seriam necessariamente, por exemplo, você usar alguma substância, né, o cara cheirar pó, mas você evitar condutas viciosas, que eles colocam um valor moral aqui, como se uma vida virtuosa, né, fosse uma vida moralmente aceita, ou seja, boa, e uma vida de vício seria aquela vida má, ruim, né? Então, práticas aí que vão te desvirtuar do caminho correto. Outros filósofos vão colocar algo do tipo de você ter uma relação plena e harmônica com Deus, né? E outros filósofos, por exemplo, Schopenhauer, ele vai falar muito daquela coisa de você evitar a dor. Então, que uma vida feliz seria aquela vida na qual você não está sentindo dor, né? E o legal do Schopenhauer é justamente a questão do pêndulo, né? Daquela coisa que você consegue alguma coisa, então você tem aquela ansiedade de possuir algo e depois você entra, né, no tédio, aquilo lá que lembra do Clóvis de Barros falando da pamonha, mais ou menos aquilo, tá? Então você vai ter várias versões aí de o que seria uma vida feliz. Essa versão do Sêneca, né, ela vai nessa linha aí do estoicismo, né, de você tentar não se punir e se preocupar com coisas que estão fora do seu controle e de você aceitar essas coisas, saber lidar com elas. E o Seneca, ele vai falar muito de você ter uma vida guiada pela razão também, não ser tão reativo assim. E é muito interessante você ver que os estoicos eles têm esse ponto em comum aí e são pessoas que sofreram muito na vida, né? Então eles vão falar alguma coisa do tipo ter uma vida, né, mais minimalista, mais frugal, ou seja, sem luxos e sem querer ter a roupa da moda e buscar incessavelmente um status aí, né? E tentar encontrar aquilo que te preenche em si mesmo, você ser suficiente nesse sentido de tudo aquilo que você precisa estar interno e não externo, tá? E o que a gente tem, né, de conhecimento objetivo científico sobre a felicidade? Primeiro, a gente romantiza muito as coisas. Então, o que eu quero que você lembre? Todo sentimento que você tem. Então, objetivamente, isso não é uma opinião. O que é um sentimento? Amor, ódio, medo. É um nome que a gente dá para a sensação oriunda de hormônios e neurotransmissores, né, que acontece aqui no nosso cérebro, agindo no nosso corpo. Pensa num hormônio, num neurotransmissor, como um mensageiro ou como um ativador de uma reação ali que serve, né, para manter a nossa homeostase, que é aquele equilíbrio interno, então para te ajudar a evitar um perigo, né, para ajudar com que você sobreviva. Então, o seu corpo ele é meio que uma máquina biológica aí, né, que ele vai buscar o tempo todo a homeostase, esse equilíbrio interno, e potencializar suas chances de continuidade genética, fazer cópias dos seus próprios genes. Então, é basicamente o que todo organismo vivo, né, uma ameba, um mosquito, um elefante, você, uma planta, todo organismo vivo
existe para buscar continuidade genética, que é, de certa forma, uma maneira de você continuar existindo, de você se imortalizar, né? Os seus genes aí são essas informações que você carrega, né? Traços físicos, alguns traços de personalidade, essa coisa hereditária. Então, basicamente, a gente, como organismo vivo, né? A gente existe para continuar existindo. Então, a confusão que muitas pessoas fazem é de você pegar um sentimento e extrapolar aquilo para algo além do que ele é. Então, cria-se um certo romantismo em cima de amor, felicidade, do ódio, sendo que é simplesmente uma reação, um mecanismo biológico evolutivo aí de incentivo, né, de você sentir vontade de continuar fazendo aquilo ou de inibição, tipo, não faça aquilo. Então, um material que você pode estudar sobre isso, ó, procura aqui, Renovating the Pyramids of Needs, que é basicamente um compilado, uma reformulação daquela pirâmide do Maslow, de quais são as coisas que você precisa buscar para ter essa vida feliz, essa vida plena, para se sentir aí, né, uma pessoa realizada, tá? Então, beleza. Que isso significa? Que a gente é um robozinho biológico que tem uma parte do cérebro, né, o córtex, mais desenvolvida e essa parte é a parte responsável por criar conceitos. E o que isso faz? Em termos evolutivos, gente, é a parte que vai te ajudar a ter uma melhor avaliação do que está ao seu redor, de evitar um perigo, de buscar, né, melhores recursos aí. Só que, ao mesmo tempo, o fato que a gente pode fazer uma superinterpretação de alguma coisa, ou seja, a gente consegue além, então a gente faz uma meta-interpretação daquilo, a gente cria conceitos, histórias, religiões, filosofia no geral, a gente às vezes extrapola e meio que gera um problema maior do que poderia ser. Então, às vezes você tentar ver a coisa só pelo que ela é, de forma descritiva, evita tudo isso. Então, o que você precisa fazer de fato? Primeiro, você tem que aprender a prestar atenção nas coisas. A primeira dica que eu vou te dar aqui em relação a isso é pratique meditação de atenção plena, né? O mindfulness aí. Porque aí você vai aprender a reconhecer quando você estiver sentindo alguma coisa e ser menos reativo. Isso é um plano de médio a longo prazo. Você tem que começar com 1 minutinho por dia, 2, 3 semanas depois você sobe para 5, mais 2, 3 semanas depois para 10 minutos. Quando você vê, você já criou esse hábito de meditar. Tem algumas dicas em outros vídeos aqui sobre meditação, tá? Segunda coisa que você precisa fazer, né? Lembra do que eu falei aqui do Renovating the Pyramids of Needs? Então, você vai ter que planejar a sua vida aí curto, médio e longo prazo, metas do seu dia, lista de tarefas que você tem que executar todos os dias, toda semana, todo mês, metas do ano, metas para 5 anos e se você conseguir até metas de 10 anos. Por quê? Você vai ser sempre orientado, sempre direcionado a um propósito maior. Então, quando você estiver passando por um sacrifício, por um momento difícil, você sabe que aquilo é temporário e que você tem um objetivo maior aí para você chegar. O problema é que quando você está sofrendo na sua vida, sem saber o quando isso vai terminar, lembre-se, nem os momentos bons nem os ruins, eles vão durar para sempre, entendeu? Porque a gente se acostuma tanto com o bom quanto com o ruim. Então, busque aí uma vida na qual o seu dia normal já seja um dia maravilhoso, que você esteja próximo de pessoas e de coisas que te fazem se sentir bem aí. Então, você está num ambiente seguro, com pessoas que melhoram a qualidade de vida que você tem. Então, ó, lembra dos hormônios e neurotransmissores? Você vai precisar se alimentar bem, dormir bem, você vai ter que ter habilidades aí que sejam funcionais, que você consiga melhorar a sua qualidade de vida e das pessoas ao seu redor, porque status vai potencializar a sua existência. A gente é um organismo vivo, né, que se reproduz de forma sexuada, ou seja, dois ali, o macho e a fêmea se juntam e se reproduzem. Então, isso cria uma necessidade de você ser aceito por um grupo, de você ser aceito, né, por uma pessoa ali que você quer se relacionar. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que cuidar da sua aparência física, né? Você vai ter que fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem. Isso vai mandar uma mensagem para as outras pessoas que você é uma pessoa que tem bons genes, saudável. Você vai ter que estudar, né? Buscar
conhecer um pouco de cada assunto para que uma conversa com você seja interessante. Conversa, você vai ter que trabalhar nas suas habilidades sociais, tem um monte de vídeo disso aqui também. Você vai ter que buscar aí, você não precisa buscar ser um milionário, né? Isso é a exceção da exceção aí, mas você vai ter que buscar ser um adulto funcional, uma pessoa que se você precisar morar sozinho, se você consegue se virar, entende? Então, se você é homem, né, as mulheres vão achar atraente um cara que, se a coisa apertar, consegue resolver problemas e cuidar delas. Então, tudo que você vai ver aqui naquela pirâmide, né, da hierarquia das nossas necessidades vai nessa direção. Então, a minha dica para que você tenha realmente uma vida feliz é entender que felicidade jamais será constante. Por quê? Porque o que está te ativando ali aquele hormônio, a produção daqueles hormônios ou neurotransmissores é algo, né, um estímulo externo ali, mas busque para que a sua vida seja simplesmente uma manutenção das coisas que você já tem, que já potencializam a sua existência, ao invés de você estar sempre buscando, né, alguma coisa muito distante ali. Você pode ter metas, como eu falei, de longo prazo, mas tem que ser metas que o passo a passo do seu dia te leva mais próximo delas, entende? E a última dica aqui: evite a comparação das redes sociais, porque as redes sociais distorcem, né, a realidade, no sentido de você achar que você tem contato com pessoas que estão muito fora do seu círculo social, você cria uma bolha que faz você achar que aquilo é a regra e não é. Isso vale para pessoas que você pode achar que você vai conseguir se relacionar, como as coisas que essas pessoas têm. Então, se você segue, né, muito milionário, bilionário aí no Instagram, isso vai distorcendo a sua realidade. Você vai estar sempre se comparando, né, e nunca vai estar feliz com as coisas que você tem. Então, comece hoje a listar aí tudo que você pode fazer, começando hoje, que vai te levar aí mais próximo dessa vida plena e feliz, tá? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. De novo, né? O nome do meu livro é Manual do Trouxa. Você consegue ele tem link de como você conseguir aqui no canal, tá? Ele está disponível lá na Wiclap. O livro do Sêneca é muito bom, tá, gente? Recomendo os estoicos. Aí o livro do Marcos Aurelius também, do Epicteto. E te vejo no próximo vídeo. Beijo do trouxa. Opa, deixa o seu like, deixa uma mensagem aqui. Tô aqui também, trouxa. Tá? Isso ajuda no engajamento do canal. Tchau.